Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de IoT com Arduino. Na aula de hoje, veremos como implementar um projeto de acendimento automático de lâmpadas usando a placa Arduino. O sensor de som tem aplicações bastante interessantes. Ele pode ser utilizado para realizar medições de nível de ruído em um ambiente. Também pode ser usado em projetos de automação residencial, por exemplo, compondo um módulo de alarme ou para o acionamento de lâmpadas. A criatividade do projetista determina ilimitadas aplicações para esse sensor. Hoje você verá como é possível criar um projeto que acende e apague uma lâmpada usando batimento de palmas como modo de acionamento. Para esse projeto, você vai precisar de uma placa Arduino, uma protoboard, cabos, um sensor de som, um LED e um resistor de 220R. O sensor de som possui 3 pinos, um pino de sinal, um pino GND para o aterramento e um pino VCC, que deve ser conectado em 5 volts. O pino de sinal será conectado à entrada analógica a 0. O LED será conectado em série com o resistor nos pinos 2 e GND. Nessa representação esquemática, vemos como serão feitas as ligações. A placa é alimentada pelo pino jack com uma bateria de 9 volts. O sensor de som tem seus pinos VCC conectado aos 5 volts da placa, GND conectado ao GND da placa e out conectado à entrada analógica A0 da placa. O LED deve ser ligado em série com um resistor de 220R, sendo uma extremidade da ligação no pino 2 e a outra em GND. Vamos agora iniciar a programação desse projeto, declarando as variáveis. Para termos uma leitura mais apurada do sensor, podemos acumular leituras usando um for e tirarmos uma média aritmética para encontrarmos um valor mais adequado de leitura. Criamos a variável totalização, que vai determinar o número de linhas no for. A variável som irá receber a leitura do pino analógico e a variável soma irá acumular as leituras dentro do for. A variável nível recebe a média aritmética obtida no cálculo. Criamos uma variável para o pino analógico e outra para o LED. A variável estado tem a função de setar o estado do LED para a próxima leitura, informando se iremos ligar ou desligar a lâmpada. Em setup, definimos o pino analógico como entrada e o pino do LED como saída. Definimos também a taxa de transmissão de dados para a porta serial. Em loop, escrevemos o for e usamos as variáveis criadas para obter a média aritmética. Observe que a variável soma acumulou 128 leituras do pino analógico. Depois, dividimos a soma pela totalização, para obter a média aritmética, que é guardada na variável nível. Verificamos agora se o nível de leitura é superior ao valor parametrizado. Caso positivo, acionamos o LED e setamos a variável estado para a próxima leitura. Isto significa que se o LED estiver aceso na próxima detecção, ele será apagado ou vice-versa. Depois da verificação da detecção, zeramos a variável soma para a próxima leitura. Escrevemos agora os valores de leitura no console usando a porta serial. Por fim, usamos a função delay para guardar uma fração de segundo antes de seguirmos para o próximo laço. Bom pessoal, nós temos aqui um circuito que simula o acendimento de uma lâmpada por meio de um sensor de som. Nós podemos ver aqui o sensor de som ligado em A0, em VCC e em GND. Nós temos aqui o LED conectado no pino 2, em série com o resistor de 220, que por sua vez está ligado em GND. Agora vamos fazer o acendimento desse LED por meio de palmas.
Equalizadores, que fazem verificações de volume e intensidade sonoros em equipamentos de som, apresentam gráficos luminosos para representar as variações lidas. Para criar um efeito de iluminação sequencial com LEDs, semelhante aos vistos em equalizadores, é preciso fazer com que os dados sonoros captados sejam analisados e convertidos em uma resposta inteligente. Na atividade prática de hoje, veremos como simular o efeito luminoso de equalizadores de som usando LEDs. Crie um efeito de iluminação sequencial com LEDs semelhante ao encontrado em equalizadores. Disponha de placa Arduino, protoboard, sensor de som, 3 LEDs verdes, 3 LEDs amarelos, 3 LEDs vermelhos, 9 resistores de 220R e cabos para as conexões. Nessa representação esquemática, podemos ver que foram incluídos os LEDs nas portas digitais de 2 a 10, juntamente com os resistores que devem fazer a redução no pino GND. Criamos então variáveis para cada um dos pinos dos LEDs e definimos todos eles como saída em setup. Agora, o que vamos fazer é determinar os níveis de leitura para o acionamento de cada LED, usando if, else. Repare que os LEDs são setados como high à medida que o nível de som aumenta, criando uma dinâmica de movimentação luminosa na barra de LEDs conforme o nível de ruído captado. Pessoal, nós temos aqui os nossos LEDs sendo conectados com seus respectivos pinos. Também temos aqui o nosso sensor de som devidamente conectado aos seus pinos. Todos os LEDs estão conectados aqui pelo GND através desse resistor aqui. Nós podemos ver que o GND está conectado por aqui. E quando nós ligarmos o GND aqui, poderemos ver esses LEDs simulando um equalizador. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.